Boa tarde, pessoal. Estamos aqui hoje na plataforma do letramento para falar fazer um bate-papo, né? Um bate-papo virtual sobre grafite com o Jefferson Souza, nosso convidado de hoje. Temos aqui, outra cabeça não, em virtude do Dia Nacional do Grafite, hoje é dia 27 de março, Dia Nacional do Grafite. Eu fiz alguns exemplos aqui de grafite, né, da letra do grafite, apesar de eu não ser exatamente um grafiteiro, eu também converso com essa arte. Meu nome é Edson Pellicer, sou arte educador, trabalho principalmente com história em quadrinhos e sou artista plástico também. Trabalho com histórias em quadrinhos na Fundação Casa, através do SEMPEC, do Projeto de Educação com Arte, onde eu ministro, na verdade, atualmente estou na coordenação desse projeto em algumas unidades da Fundação Casa. Nós trabalhamos lá com adolescentes privados de liberdade e o nosso amigo Jefferson, nosso convidado de hoje também, para falar sobre grafite, ele é um artista de rua e ele também ministra oficinas mais direcionadas ao grafite mesmo lá dentro, por isso a plataforma do letramento fez esse convite para ele e para mim também, para estar mediando esse bate-papo. Eu já fiz alguns grafites por aí, mas não me considero um grafiteiro ainda. Tenho muito que aprender sobre isso e para nos ajudar a entender melhor o grafite e a sua relação com a escola, com a educação, nós trouxemos aqui o Jefferson Souza, artista das ruas, e eu gostaria que o Jefferson agora falasse um pouco sobre ele. Boa tarde, Jefferson. Boa tarde, Edson. Tudo bem? Boa tarde. Fala um pouquinho para a gente da sua história. Bom, boa tarde para todos. Boa tarde para todos da plataforma do letramento. Boa tarde para todos os nossos internautas que estão nos acompanhando. Boa tarde para nossos arte educadores e grafiteiros também de São Paulo e do Brasil. Bom, meu nome é Jefferson, como você já falou. Eu trabalho há um tempo já com arte e educação. Sou um grafiteiro também. Não estou atuando muito ultimamente na rua, porque estou muito ocupado com projetos, enfim. Mas hoje a gente vai estar falando um pouco desse dia especial, o grafiteiro, que na verdade também não é o dia certo do grafiteiro, né? Foi estipulado esse dia. O dia do grafite não tem um dia certo. Isso vem já com uma história do falecimento de um grande grafiteiro que chama Alex Balaure, que foi um dos percussores. Aí ele veio a falecer nessa data e estipularam, na verdade, hoje o dia do grafite. E a gente vai estar conversando um pouco mais também sobre a relação de arte, educação, escola, enfim. Eu comecei a minha relação com o grafite em meados de 97. Na verdade, eu vim da pichação. Eu era pichador. E o primeiro dia que eu fui pichar, eu fui detido. Foi meu primo, através do meu primo, ele que me encaminhou a pichação e o grafite. Enfim, de lá para cá eu venho evoluindo e procuro evoluir cada vez mais. Ok, Edson? É isso mesmo, seu Jefferson. Nós já temos aqui várias perguntas que durante a semana foram mandando para a plataforma do letramento a respeito do grafite, da relação que o grafite tem com os jovens, que tem com a educação e com o cidadão comum mesmo, né? Quem quiser fazer outras perguntas pode entrar no Facebook, plataforma do letramento, e nós estaremos respondendo a essas perguntas ao vivo aqui. Eu e o Jefferson vamos estar discutindo, refletindo. Responder perguntas é um pouco pretensioso até, né? É uma arte complexa e a gente está tentando refletir sobre isso para entender melhor como funciona o grafite na nossa sociedade. O objetivo desse papo, então, com o Jefferson, é descobrir quais as características do grafite, dessa arte, a relação dos jovens com essa arte e como a escola pode trabalhar com essa forma de arte para que seja um instrumento de letramento, um instrumento até mesmo para ajudar no aprendizado da leitura e da escrita. Mas eu já falei demais, né? E da mesma maneira que o Jefferson também trabalha com adolescentes na Fundação Casa, eu também trabalhei muito tempo, né? Então a gente conhece bem esse universo e vamos tentar passar para vocês um pouquinho sobre como isso funciona.
Estou lendo aqui meus papéis, né? Porque não estou muito acostumado a fazer esse tipo de mediação, mas enfim, a primeira pergunta que a gente até elaborou, né? Nem foi pergunta de interessados, mas que é uma pergunta que eu acho que é muito importante, e o Jefferson vai tentar botar para a gente uma reflexão a respeito, o que é, afinal, o grafite? É uma linguagem artística, uma técnica, um estilo, um movimento, é vandalismo? O que é o grafite, Jefferson? Bom, Edson, deixa eu te explicar. O grafite, ele é bem complexo, como você já colocou, e assim, essa resposta, eu, particularmente, acho que é meio que individual, tá? Cada grafiteiro, cada street art, cada artista plástico, ele tem uma interpretação sobre o que é realmente o grafite. Bom, eu vou falar para você que o grafite, do jeito que está descrito, é uma linguagem artística, é uma técnica, é um movimento, às vezes pode ser interpretado como vandalismo, é história de vida, é cultura, é trabalho, entre outras coisas, tecnologia, enfim. Esse é o mundo, vou ser bem objetivo, esse é o mundo do grafite, para mim. É a minha vida, é um mundo, às vezes, no qual eu entro e não quero sair. Tá? É um mundo bem peculiar da minha parte, entendeu? Então, assim, para mim, isso resume um pouco o que é o grafite, embora é bem mais amplo. Mas hoje a gente vai ser bem ponderado para falar do grafite, e às vezes os internautas que tiverem a fim de fazer alguma pergunta, porque eu também não sou o dono da... A minha verdade não é melhor que a dos outros, né? Tem outros grafiteiros que não convergem da minha opinião, mas enfim, no momento é isso, senhor Edson. A nossa proposta realmente não é trazer nenhuma verdade para ninguém, a gente quer aqui refletir a respeito e deixar as pessoas tirarem suas próprias conclusões. Eu queria que você falasse um pouco do que é o street art. Me parece que a gente andou conversando e me parece que existe alguma diferença entre o street art e o grafite. Explica um pouquinho para a gente, Jefferson. Então, aí já vamos começar. É bem polêmico, né? O street art, o grafiteiro, o grafite hip hop. De que grafite nós estamos falando, né? Enfim, para alguns grafiteiros, o street art ele não é considerado como um grafiteiro, né? Mas, na minha opinião, tudo que for relacionado com grafismo em parede, a própria palavra grafite diz, grafismar algo, rabiscar algo na parede, para mim é aceito como grafite. O street art, eu fiz muito street art, eu adoro. O street art eu interpreto como uma intervenção urbana, onde eu vejo algum defeito numa parede, e eu vou intervir com aquilo. Não é só isso, é bem mais amplo também. Mas geralmente eu vou dar um exemplo aqui, eu acho que eu trouxe um folheto, não sei se vai dar para acompanhar, de exemplo de street art. Não sei se vocês dá para observar direitinho, uma árvore, um muro, e ele fez uma intervenção junto com a árvore. Tá vendo? Então, ele colocou junto com a folhagem, ele fez a pintura e um interage com o outro, é isso? Exatamente, com algo que já pré-existe, né? É uma instalação. A paisagem faz parte dessa... Exatamente. Há uma parede, e alguém, vê se dá para acompanhar aqui. Dá para ver aí, Edson? Dá sim, dá sim. Tá vendo? Uma parede descascada, algo que esteticamente se torna feio, a visão de outros. Para um street art é uma visão para ele poder expressar um pouco a forma dele, né? De estar interagindo com a arte dele, dentro desses espaços vácuos. Então o street art, ele interfere, além, não é apenas um grafite na parede, ele necessita da intervenção do exterior, do cenário, da paisagem. Sim, mas assim, o street art também não é só isso, ele não lida só com grafite, como a própria palavra fala, street art, ele é um artista de rua, né? Ele pode trabalhar com outras coisas, não só o grafite. O street art é bem mais amplo, ele não lida só com o grafite em si. Ele é bem mais amplo do que só o grafite. Eu estou dando só um exemplo de um street art, mas tem vários outros street art. E trabalha com várias outras modalidades também, e essas modalidades sempre estão conversando com o grafite. Conversa, não tem como fugir disso. Okay? Essa dificuldade em explicar as formas de expressão. O street art ele seria uma vertente do grafite, então, Jefferson? Ou, fiquei na dúvida.
Seria um movimento dentro do grafite? Não, para mim, eu particularmente eu interpreto ele como grafite também, mas assim, acho que o grafite ele tem muito esses negócios de rotulação, sabe? Para mim, eu interpreto tudo como grafite. Se você conversar com outro grafiteiro, ele fala, não, street art é uma coisa, o grafite é outra, é o ato, enfim, de você agir, de você interagir, não é exatamente só você demonstrar. Às vezes é o protesto, enfim. É meio complexo mesmo do telespectador conseguir entender, né? Correto. O pessoal de casa também. O que torna essa forma de arte, né, o grafite, tão fascinante para os jovens? Por que chama tanta atenção do jovem o fato de ter o desenho dele estampado na parede, o fato de ver o desenho de alguém, o colorido que isso provoca na cidade? O que torna essa forma de arte tão fascinante para a juventude? Olha, Edson, eu vou falar para você. Eu sou periférico, eu moro na periferia, no qual a arte e a cultura é um pouco escasso, já foi mais, hoje tem bastantes movimentos de ONG, enfim, grupos que trabalham em cima da arte, da cultura, e outros movimentos, principalmente do hip hop também, que acabam agregando, mas o que acontece o adolescente, o jovem, ele adora coisa nova, sabe, ele adora o contemporâneo, tudo que é novo para o jovem é benéfico para ele, é o momento dele, é a coisa que às vezes o grafite é velho, mas para ele é novo. Então tudo que é novo para o jovem, ele aceita de bom coração, de bom agrado, ele quer um ibope, às vezes ele quer aparecer, ele quer estar junto, ele abraça o movimento, ele abraça a causa. Eu falo que o adolescente ele é muito emotivo, né? Se você ganha um adolescente, consegue passar uma coisa boa para o adolescente, ele abraça aquilo como se fosse uma coisa da vida dele. Então às vezes tem isso, né? E tem aquele negócio de aparecer, hoje o grafite está na mídia, nas grandes mídias, tudo que você olha tem grafite, exposição de grafite, as técnicas do grafite, enfim. Acho que é isso que amarra um pouco o adolescente e o jovem. Hoje em capa de caderno, revista, jornal, tudo quanto é lugar você tem um grafite, essa arte que hoje é contemporânea. Okay? Correto, está dominando o mundo, né? E a adolescência é realmente, eu acho que uma das fases mais intensas da vida, né? E assim, vou fazer aquela pergunta batida, aquela que não pode faltar. Quais as relações entre o grafite e a pichação? Qual a diferença? Como um completa o outro? Quem nasceu primeiro? O ovo ou a galinha? Grande mestre Edson. Bom, enfim, essa é uma pergunta já que está batida, mas assim, não pode faltar para aqueles que estão chegando agora no movimento da pichação, do grafite, né? Eles querem saber realmente. Bom, é bem complexo também. Eu vou tentar explicar do meu jeito. Eu vejo em outros países, pensando no Brasil, a pichação e o grafite é um só. Quem faz a pichação faz o grafite. Não tem a separação do pichação, grafite. Tem países por aí que é uma coisa só. Tá? Hoje, em São Paulo, no Brasil, você tem a pichação, não hoje, né? Já bem velho também. A pichação, a separação da pichação e do grafite. Eu falo para você que costumo falar, a pichação para mim é uma evolução do grafite. O grafite é a evolução da pichação, como se o piche fosse o pai do grafite, para mim, na minha opinião. Porque eu vim do grapicho. A minha evolução da pichação para o grafite foi através do grapicho, que é pichação, letra de um grafite, letras, bombas, enfim. Isso para mim foi a evolução. Agora, se você perguntar para mim, hoje, se um policial passar na rua, o pessoal fala que o grafite é liberado, né? Mas se eu estiver fazendo um grafite e não tiver autorização, é vandalismo. Então eu preciso de uma autorização para fazer o grafite. Mas assim, para poder fazer arte, você precisa de uma autorização para fazer arte? Uma pergunta que eu vou deixar no ar. Tem grafiteiros que não consideram grafite quando é autorizado, não é isso? Então, ainda tem isso também, que tem esse mundo de alguns grafiteiros ele achar que o verdadeiro grafite é igual lá fora. É um ataque, você não tem que pedir uma autorização, você tem que ir no evento para poder fazer um grafite. Você vai e faz sua arte, muitos vão gostar, muitos vão criticar, mas você fez. Esse é o ato de você fazer esse ataque, né? Agora, já o grafite, sei lá, às vezes é um espaço onde você vai ter mais aquela elaboração das suas técnicas, você vai poder expressar melhor, você vai dar mais uma ênfase com tintas, né? Enfim, eu acho que mais ou menos é isso. Para mim, na verdade, não tem a diferença, certo?
Tem muitos aí que outros, não, mas porque tem diferença? Para mim não tem diferença. Acho que os dois são a mesma coisa. Então, o grafite não, é uma arte rebelde mesmo, né? Não tem como separar muito ele da pichação. Talvez a separação seja estética, não é isso? As pessoas acham mais bonito o grafite porque ele é mais elaborado. E essa coisa da pichação também é feita às pressas, é feito como um crime, né? Muitas vezes. Mas é uma forma de expressão também, segundo a interpretação de muitos. Para quem está chegando agora, estamos na plataforma do Letramento. Hoje é o Dia Nacional do Grafite. Estamos aqui com Jefferson Souza, levando um bate-papo informal sobre o que é grafite, sobre como ele pode ser aplicado no letramento, na educação, como a escola será que pode usar o grafite. Nós ainda vamos descobrir isso com o Jefferson. Quem quiser enviar suas perguntas, envie, por favor, para o Facebook Plataforma do Letramento. A próxima pergunta seria: como essa arte de rua intervém no espaço urbano? Como você acha que pode transformar o espaço urbano em algo bom ou em algo ruim? Eu vou só finalizar meu raciocínio aqui da outra pergunta, que faltou um pedacinho, tá? A gente já entra nessa pergunta. Sem problema. Assim, eu sou um grande crítico em relação, assim, eu acho que tem a estética de alguns pichadores, um letramento mais elaborado, mais bem feito. Existe alguns que entram no movimento, não sabem nem o que é um letramento, da pichação, as letras, como que se elabora, como que faz, e tenta entrar nesse movimento. E realmente aí acaba sendo um vândalo, sei lá, para mim. E tem o bom grafite e o mau grafite. Para mim tem a boa pichação e a má pichação. Isso eu defino, a pichação e grafite. Agora vamos entrar na outra pergunta que você citou. Como essa arte de rua intervém no espaço urbano? Isso. Bom, para mim eu acho que ele intervém positivamente. Tá? Não existe um lado negativo para você? Para mim não. Acho que ele é positivo, ele é totalmente positivo. Independente dele estar na periferia ou estar nos grandes centros, eu acho que é uma galeria a céu aberto. Eu não posso aceitar uma cidade como São Paulo, toda cinza, né? É lógico que toda arte, ela não foi feita para agradar. Muitos vão aceitar, muitos vão entender, vai ficar a nível de interpretação. Outros não vão gostar. Eu acho que ele só age positivamente. Vou te botar numa saia justa agora. Você não acha que o grafiteiro impõe a sua arte para o público? Ele não invade o espaço público? De repente a pessoa não quer ver aquela arte. Você acha que ele invade o espaço público? Não, eu não acho. Só perguntei. Não, sim, entendi. Essa pergunta é bem polêmica mesmo, mas assim, tem muitas outras coisas também que invadem o espaço público. O cinza, por exemplo, né? O cinza, porque eles impõem, tem que ser cinza. Por que tem que ser cinza? E assim, realmente é meio complicado essa, mas eu acho que não. Para mim, eu acho que você tem um artigo que me fala a memória agora, que todo artista tem o direito de se manifestar da forma que quiser, quando ele quiser. Isso é um artigo, então a gente tem isso. A gente pode se expressar. Eu não estou atingindo ninguém, não quero atingir ninguém, eu quero me expressar. Agora tem as mensagens, enfim, tem outras coisas que aí sim. Acho que é aí que a gente tem que se atentar. O que aquele grafite traz? O que ele quer dizer? Qual o objetivo daquele grafite? É outra coisa. Certo? Correto. Eu, particularmente, prefiro o grafite do que o cinza. Nós vamos para a primeira pergunta aqui da internauta, nossa navegante Tabata Marques, do Recife, Pernambuco. Ela diz: estou finalizando o curso de licenciatura em letras e, nesse momento, estou redigindo o meu TCC, que terá como tema o grafite, a pichação, o rap, a poesia, os movimentos culturais, principalmente o movimento negro, como articuladores do letramento. Gostaria de saber como esse trabalho que é desenvolvido estimula e desenvolve a leitura, criação de textos e ferramentas afins no processo de letramento desses jovens. Eu vou repetir. Como esse trabalho que é desenvolvido estimula e desenvolve a leitura, criação de textos e ferramentas afins
no processo de letramento desses jovens. Como você acha, Jefferson, que o grafite estimula a criação de textos, o letramento, as ferramentas no processo de letramento dos jovens? Bem complexa também essa pergunta, né, do nosso internauta. É mais legal, bom, assim, porque traz alguma coisa que... Só que lá o grafite é só arte, enfim, tá ali, é só uma pintura. O que acontece? Agora a gente precisa também ver qual a faixa etária de criança, adolescente que ela está trabalhando, que tem as faixas etárias, né? Enfim, eu vou contar rapidamente, eu não sei se eu vou ajudar ela, não sei se é isso a resposta. Às vezes, no meu trabalho, onde eu trabalho na Fundação Casa, com adolescentes que não sabem ler. Como eu vou aplicar o grafite com ele se ele não sabe ler? Eu uso um pouco de simbologia e vou ajudando ele a conhecer as letras. E aquilo dali vai tornando ele eu acho que eu vou tentando estimular, instigar ele a querer entender mais, pesquisar, aprender a ler. Junto com todo o trabalho que os arte educadores passam, sempre tem uns questionamentos que a gente passa para ele poder, o adolescente, aprender a interpretar uma arte, a ler a arte. Não é só fazer por fazer, tem que saber falar. Então, às vezes, a gente desenvolve o conteúdo para ele poder escrever. Dentro disso, tem muitos grafiteiros que trabalham com a letra. Eu não trabalho muito com a letra, eu sou mais do personagem. Alguns trabalham com a letra, acho que isso acaba facilitando. Simbolização, letras, codificação do aprendizado do adolescente ou da criança. Só que ela torna a falar, tem que ver a faixa etária que ela está trabalhando, para mim poder dar especificar melhor essa resposta. Qualquer coisa também, depois eu deixo o meu e-mail, aí se alguém quiser entrar em contato, eu fico meio vaga, o que é o adolescente, o que é a criança, como a gente vai trabalhar, para poder responder essa resposta mais concreta. Faixa etária, não é? Isso. Porque fica meio aberto, né? Sim. Porque muitas vezes... Acho que ela é pedagoga, está citando que é pedagoga, né? É isso? A Tabata Marques está fazendo licenciatura em letras. Letras, psicopedagogia. O interesse dela tem a ver justamente com o grafite de tags, né? De tags e assinatura, né? Do grafiteiro. Assim, eu sei que você tem algumas artes com você aí. Eu queria que você mostrasse um alfabeto que tem aí, que mostra, pelo menos já seria um princípio dessa relação entre letramento e grafite. Acho que seria esse alfabeto, esse contato com o alfabeto, uma letra mais artística, né? Eu costumo dizer para os alunos que toda letra é um desenho, toda letra é uma imagem, é um símbolo, antes de ser uma letra, antes de ter um som. Ela significa aquele som. E é assim que a gente aprende a ler e escrever, não é isso? Isso. Você dá ele com o alfabeto? Sim, vê se dá para... Dá para enxergar bem. Só que estamos com alguns problemas técnicos aqui. Sou eu que estou na tela, agora é você. É isso. Então nós temos aí... esse é bem convencional, né? São letras bem convencionais do grafite. Existem outros tipos, né? Outros tipos mais estilizados. O Jefferson vai mostrar aí também para vocês. Aqui ali era um alfabeto todos no mesmo estilo. Aqui nós temos vários estilos de diferentes letras. Existem várias maneiras de se desenhar esses símbolos, que são esses ícones, que são as letras, né? Verdade. Respondemos a pergunta da Tabata. Espero... Mais tarde a gente passa o e-mail do Jefferson, o da plataforma mesmo, para a gente estar, talvez, desenvolvendo mais essa pergunta e desenvolvendo mais a resposta. Vamos para a segunda pergunta de internauta. Aqui temos a pergunta de Belo Horizonte, Minas Gerais, Eduardo Lopes. Ele pergunta: gostaria de saber como os jovens que participam das oficinas encaram a prática do grafite? Como arte? Como contestação? Enfim, há alguma representação mais comum por parte deles? Com a palavra Jefferson Souza. Beleza, então é legal essa pergunta também, porque às vezes o pai ou a mãe vai colocar um adolescente, uma criança, num curso ou na oficina de grafite, e ele quer saber o objetivo, os conteúdos, né, no qual é desenvolvido.
enfim, eu acho que isso aí também é particularidade de cada educador. Tem alguns educadores que tratam o grafite como entretenimento, ou um modismo, enfim, uma coisa que tem começo, meio e fim. Eu trato o grafite como uma arte contínua, sempre de evolução. A gente vai estar sempre buscando estudar, vamos estar sempre direcionando alguns campos, vamos supor, de trabalho, para contemplar também um pouco da vida curricular, que seja do adolescente, para ele poder juntar um pouco de cultura, arte, enfim, está sempre agregando alguma coisa. Agora, tem adolescentes realmente que tem esse prazer de falar assim, não, eu quero ser um artista plástico, eu quero ser um arte educador, como eu vou trilhar, o que eu tenho que trilhar. Aí eu falo, ó, eu tenho que estudar, cara. Porque é difícil viver de arte no Brasil, em São Paulo. Mas assim, eu acho muito prazeroso o trabalho que eu faço, o que eu realizo. Então é sempre o direcionamento, o apontamento é tudo, dentro dessas oficinas. Beleza, Edson? Beleza. Essa pergunta sobre contestação, eu acredito, que vem muito da época da ditadura, por exemplo, onde as pessoas iam na surdina, na madrugada, de pichar abaixo da ditadura, pichar liberdade, pichar... e não havia um compromisso estético, era simplesmente um desabafo, um protesto, né? E essa pichação ela foi evoluindo para outras vertentes, né? Assinar seu nome, marcar o seu lugar no lugar mais alto do mundo, e a gente sabe que isso é perigoso, que não é legal, e existe uma adrenalina envolvida, né? Esse lance de o que é rebelde chama muito a atenção do jovem, mas é preciso todo artista precisa ter responsabilidade sobre a sua obra, ele será sempre criticado e tem que desenvolver mesmo, como o Jefferson falou, tem que saber falar sobre o que está fazendo. Vou aproveitar para fazer aqui um anúncio. Essas duas perguntas, da Tabata Marques e do Eduardo Lopes, eles já ganharam os livros que foram prometidos na promoção. As 5 primeiras perguntas ganhariam um livro, e todas as perguntas agora recebem também essa revista Arte e Educação, que foi lançada recentemente. Ela fala sobre várias linguagens artísticas relacionadas à educação, e no site da plataforma do letramento, na seção materiais dos projetos, vocês vão encontrar um conteúdo adicional ao que já tem aqui nessa revista também. Quem tiver interesse na revista, entre em contato com a plataforma do letramento e mande suas perguntas, é claro. Mandando sua pergunta agora, você já ganha a revista. Voltemos aqui ao nosso roteiro. Vou lembrar também os usuários de que estamos aqui com o Jefferson Souza, arte educador e grafiteiro, que estamos fazendo esse debate sobre arte, educação, grafite, arte em geral. Tá uma barata isso aqui. E que quem quiser enviar perguntas pode fazê-lo pelo Facebook, plataforma do letramento. Vamos a mais uma pergunta. Essa agora é uma pergunta produzida por nós mesmos para facilitar a leitura do que é o grafite, da sua relação com a arte e educação. O grafite também foi incorporado pela cultura de massa. Vemos cadernos, camisetas, rótulos de produtos reproduzindo traços vindos dessa modalidade artística. O que você pensa sobre isso, Jefferson? O grafite mantém sua força como arte marginal, que protesta contra as mazelas sociais e clama por mudanças, ou o grafite se vendeu para o comércio? Agora foi polêmico, hein? Você me perdoa, viu, já? Boa, viu? Boa mesmo, essa foi boa. Assim, acho que tem... Enfim, eu vou humildemente novamente falar a minha opinião. Acho que para mim é super válido o grafite tá como um produto, sabe? Eu acho que ele está mais valorizado que antigamente. Sim. Então o que acontece? Só que assim, a gente tem que ver também se é o grafite, é um grafiteiro que está fazendo, ou é um design que também é outro artista, né? Um design gráfico, de repente, está pegando imagens, se é o grafite, se ele foi vendido. Qual outro apontamento? Você falou que ele perde a força um pouco como arte marginal, é isso? Vamos ver aqui. O grafite mantém sua força como arte marginal? Ele ainda protesta contra as mazelas sociais e clama por mudanças como antigamente? Ou ele
está mais comercial agora? Como é que está isso? Eu acho que assim, como eu já tinha explicado, eu acho que ele tem esse poder do vender da arte comercial, ao mesmo tempo que tem alguns grafiteiros que mantêm essa raiz, principalmente alguns grafiteiros do hip hop, do protesto, de agir, de protestar, enfim, de não se vender, de não andar com outras crios. Crio de grafiteiro quer dizer um grupo de grafiteiros, grupos de grafiteiros. Isso eu acho que é uma das vertentes do grafite. O grafite é bem amplo, né? Ao mesmo tempo que parece que é uma coisa só, não, ele é bem amplo. Cada visão de um grafiteiro é diferente. Tem um grafiteiro que ele é fechado, ele tem os objetivos dele, ele não faz interação com outros grafiteiros, lado A, lado B. Enfim, tem grafiteiro que transita sul, leste, oeste, norte, sem problemas. Eu acho que isso não diminui, eu acho que ele só agrega mais um pouco da força desse grafite, dessa arte. Eu acho que não tem esse negócio, tá vendendo. Tudo artista precisa de ganhar dinheiro, todo artista quer ser reconhecido. Né? Eu gostaria de viver do grafite, mas eu não consigo. Correto. Por enquanto ainda não. Então, esse jovem que monta um grupo, que se junta com outros jovens que querem pintar as paredes, não, fazer arte nas paredes, né? Então, eles não são uma gangue, eles são uma CRIO. É uma CRIO. É um eles grupo são artistas, não são de artistas. São marginais. Não. Depende, assim, também do que as pessoas interpretam como marginal. Né? O que é um marginal? Da interpretação das pessoas, né? Exatamente. Também, né? Sim. Se você tá saindo pichando palavrão aí na rua, vai ficar mal também, né? Não é uma coisa... não é uma coisa legal, mas assim, tem que ver a intenção, o objetivo desse palavrão, né? É que eu falo, nível de interpretação, mas sempre tem um objetivo. Qual o objetivo dessas CRIO, desse palavrão, dessas escritas? O que ele quer dizer? Quem ele quer tocar? Será que ele conseguiu tocar? Enfim, esse tipo de coisas, apontamento que a gente tem que interpretar. Tá certo, Jefferson. O nosso tempo está já andando. Vamos apressar um pouquinho aqui as perguntas. Quais são as principais características do grafite como linguagem visual? Há uma relação entre o grafite, desenho e o grafite escrita? Quais as principais características do grafite como linguagem visual? Nossa, Edson, por gentileza, faz essa pergunta de novo que ficou meio tenso agora aqui. Não deu pra ouvir, não. Não? Vamos lá de novo. Deixa eu voltar para mim aqui. Quais são as principais características do grafite como linguagem visual? Há uma relação entre o grafite desenho e o grafite escrita? Eu acho que está dado, né? Essa pergunta está um pouco estranha mesmo. Mas eu vou tentar responder do jeito que está aí. Existe uma relação, né? Quais são as principais características do grafite como linguagem visual? Bom, o grafite como linguagem visual, eu acho assim que para dentro da arte, educação, você tem ele como um instrumento, uma ruptura, de repente de um adolescente rebelde, aí você traz um estilo mais agressivo, um indie-style, que são letras cruzadas, aí ele pode estar até assim, ele se identifica, então acho que é uma ruptura. Então, para mim, essa primeira, quais são as principais características do grafite como linguagem visual, eu acho ele, no momento, para dentro da arte educação, ele como uma ferramenta, um instrumento importante. Maravilha. Respondendo na segunda, deixa eu tentar responder essa segunda. Há uma relação entre o grafite desenho e o grafite escrita? Aí a gente vai voltar naquele negócio do grafiteiro de novo, as vertentes. Tem grafiteiro que ele acha que o grafite verdadeiro é letra, sabe? Ele não considera o personagem. Isso. Mas acho que tem um personagem, além da letra, tem o desenho de uma figurinha lá. Não tem como, exatamente, conversa. São artes que conversam, não tem como você segregar aqui, A, B, C, D. Tem gente que faz isso, eu não sou disso, eu sou bem aberto, enfim, minha opinião, eu acho que conversa, não tem como fugir. Ainda mais dentro da arte educação, falando dentro da arte educação. Tá certo. A própria pop art, né, mistura muito essas linguagens, a história em quadrinhos, a letra, a propaganda com as artes plásticas, né? Então vamos aqui à pergunta de mais uma usuária da plataforma do letramento.
A Silvana dos Santos Silva, de Aracaju, Sergipe, pergunta: de que forma posso trabalhar a técnica do grafite em sala de aula, na escola pública, com recursos acessíveis? Acho que ela está falando do preço da latinha de tinta, né, Jefferson? Bom ter tocado nesse assunto, bom ter tocado, porque assim, às vezes as pessoas acham que o grafite é uma coisa marginalizada, que é vandalismo, que qualquer um pode fazer, que é simples. Assim, eu estava até comentando com o grafiteiro do projeto, o grafite, ele sai caro, ele é caro, ele é uma arte cara, sabe? Cada latinha que a gente compra aí a torno de 15, 20 reais, latinhas importadas. Se você vai usar 10 cores, a 10 reais já são 100 reais, mas não é mais. Aí você tem alguns que usam rolinho, outros materiais, enfim. Eu trabalho com... A latex é mais barato, né? A latex é mais barata, mas mesmo a latex ela tem um custo, né? Sim, não é barato também. Não é barato. Vamos supor, agora que eu faço, dependendo de onde eu tiver essa oficina de grafite, principalmente nas periferias, eu faço umas coisas tudo mais barato, sabe? Então vamos supor, eu tenho aqui, eu sempre trago um caderninho simples de desenho, que muitos grafiteiros carregam, outros não, eu chamo de o nosso sketchbook, onde a gente faz alguns desenhos, isso, faz alguns desenhos, troca informação. Também desenhos. Legal, então conversa, tá vendo como casar de conversa? Isso. Outra coisa também que eu uso muito é o piloto, o canetão. É acessível para todos, não é tão caro. Agora tem aqui uma outra Posca, a caneta que é um pouco mais cara, tá vendo? Caneta Posca. Isso, essa Posca é mais cara. Mas eu não tinha caneta que só tem essa marca mesmo aqui. Não tem jeito, ela domina. É um pouco cara mesmo. Outra coisa, pastel oleoso, trabalho muito, cores. Tá vendo? Mas na escola, qual material? A escola estadual, a escola de esse material que eu estou falando, na escola, ele é acessível. Porque a própria escola já tem esse tipo de material. Lápis de cor, pastel oleoso, canetão, lápis, grafite, por exemplo, né? O pastel oleoso também já é mais difícil. O pastel oleoso você pode improvisar com pastel, não é a mesma coisa, mas o giz de cera dá quase a mesma tonalidade. Entendo. Você não vai ter uma Posca, mas você vai ter um piloto, que também não dá o mesmo, vamos falar assim, igual os grafiteiros falam, não dá o mesmo grau. Mas canetinha você consegue também? Canetinha também seria uma boa, mas agora assim, dependendo da faixa etária. A canetinha ela não traz aquele resultado. Às vezes até melhor o próprio lápis de cor, que também é acessível na escola. Vou dar uma mostrada aqui, sem fazer propaganda. O próprio lápis de cor, senão, enfim, o próprio lápis de cor também se encontra. Agora, outra observação, eu estava falando, tomar cuidado. Alguns professores tendem a fazer o grafite em escola trabalhando com stencil art, é uma técnica. Alguns falam também que é um estilo do grafite, enfim. Essas discussões a gente não vai entrar. O que acontece? O stencil ele é um molde, uma máscara, você trabalha com spray. Presta bem atenção que tem criança, tem adolescente que ele é alérgico. Isso é um aviso. Quando ele pegar na latinha primeiro, vê se vai pipocar a mão. Material de segurança, máscara, principalmente máscara. Agora, aqueles que não for trabalhar com spray, for trabalhar só com isso aqui, já é uma polêmica também, porque o grafite é assim, o grafite é rua. Mas dentro da arte de educação a gente tenta ter essa ruptura, conversar um pouco. Folha sulfite, cartolina, papel craft, tudo isso a gente pode utilizar. E bastante referência. Né? Trazer a referência para o adolescente, para a criança, para estar estimulando ele a desenhar, a pintar dentro disso. Aí depois fazer um projetinho com os adolescentes e as crianças, conversar direito com o diretor da escola, porque na escola tem muro, o que mais tem na escola é muro. Sim. Parede. Então fazer um projetinho do que dentro do que ele estiver aplicando, para conversar também. E é isso. Mas assim, ninguém começa o grafite direto na parede, né? Quem usa iniciantes, pelo menos. Não, jamais. Eles vão desenhar no papel, na sala de aula, com lápis de cor, com um material mais acessível mesmo, né? Mesmo porque, como nós dissemos, a tinta spray é caro, o material utilizado é bastante caro, e é preciso ter certeza do que se vai fazer na parede, né, Jefferson? Isso, ainda bem que você colocou iniciante no mundo do grafite, são os toys, chamado toy. Como? Toy, é o toy. O toy é o iniciante, Toy é o iniciante no grafite.
Ele só observa, às vezes ele dá complemento em algumas letras, enfim, esse é o iniciante no grafite, é o top. Mas nunca vai começar numa parede, está sempre supervisionado. Porque hoje, geralmente, quase todo professor também tem uma interação muito boa com o grafite. Então não fica tão difícil assinar o beabá do grafite. Primo Pedro. Okay? Eu tenho mais 2 perguntas de usuários aqui para fazer. Tem uma pergunta que veio, veja você, veio da Bélgica, a pergunta. A Vanessa Ribeiro. Estamos tentando hoje, hein? Então, a Vanessa, ela queria saber como o grafite pode ser inserido na sociedade de forma legal. Por exemplo, há alguma lei que permita grafitar em determinados locais sem ser considerado crime ou vandalismo? Bom, Edson, o que acontece? Hoje o grafite ele já não é mais considerado como uma coisa irregular, um vandalismo. O que você vai precisar? Mas a polícia ainda prende os meninos grafitando e... essa parte. Sim, o que acontece? Hoje tem lugares, vamos supor, a gente pega uma escola, pega uma autorização, hoje tudo é autorização. Você pega a autorização do muro da escola, você faz um evento, se a polícia for lá, vai estar autorizado, vai estar tudo aparado pela lei. Sim. Então não tem mais aquele negócio como antigamente, não pode, não pode. Não, hoje pode. O que acontece? Você só precisa ter autorização. Mas aí a gente naquele que a gente fala, que alguns grafiteiros interpretam como um não grafite, esses eventos. Ele fala que não, isso aí é mural. É um monte de grafiteiro junto pintando, mas não o autêntico grafite, que seria na visão deles o ataque. O grafite não se pede para fazer o grafite. Você vai e faz. Mas no caso dela, ela está falando como fazer uma coisa legal, para poder trabalhar as técnicas, enfim, trocar. Eu acho que é isso, é você fazer um planejamento, buscar órgãos competentes que apoiam o grafite. Tem a lei do incentivo da cultura também, que é legal. Tem alguns editais também, que também é legal você estar mandando. Você fazer, acho que é a informação. Hoje é a informação. Certo? Tá certo. A pergunta não é só isso, ainda tem um complemento aqui. Então, ela perguntou, sem ser considerado crime ou vandalismo, né, se existe algum lugar, alguma lei, e ainda criar um espaço arte, onde se pudesse contactar um banco de dados de grafiteiros, de modo a que eles pudessem divulgar o seu trabalho e serem contratados para grafitarem em palcos de artistas, em casas comuns, no comércio, como uma arte de decoração. Eu estou imaginando aqui, pelo que eu entendi, que é um banco de talentos para as pessoas procurarem grafiteiros. Você acha que isso é viável, é possível, seria bom? Bom, eu acho que um banco para mostrar sua arte seria legal, super interessante. Até já tem, né, o Instagram. Tem o Instagram, tem o Facebook. Agora, o que acontece? Em relação ao grafite comercial, é até bom você abordar. Tem alguns grafiteiros, que eles são grafiteiros de ruas, que fazem um grafite comercial, que é aquele com compressor, vai com cabo, vai com aparato, enfim. Esses são os tradicionais grafiteiros comerciais. Eu não faço esse tipo, já fiz grafite comercial. Trabalhei um pouco tempo com grafite comercial, mas eu não consigo, sabe? Assim, a pessoa manda, Jefferson, faz isso pra mim. Eu acho que a arte ela tem que ser livre. Eu trabalho assim, vamos supor, a pessoa fala assim, preciso fazer um mural aqui. O tema é esse, mas a arte é sua. Quanto você cobra? Aí sim. Eu acho que aí todo grafiteiro... aí vai. Agora assim, não, você vai fazer um carro pra mim, umas bolinhas, um merchandising, eu já não consigo. Tem alguns grafiteiros que fazem bem. Principalmente aquilo lá da Boimirim, Zona Sul. Fazem bastante. É legal, até é profissional dessa área, mas ele também não é considerado como um grafiteiro. Acho que ele é um grafite, sei lá, um grafiteiro comercial, como os grafiteiros falam. É um grafite comercial, sabe? Qual outro complemento da pergunta que você falou? Não, acho que era só isso. Referente ao banco de dados, né? Se haveria uma maneira de tem, né? Juntar vários grafiteiros e que eles estivessem numa vitrine para que as pessoas os contratassem. Eu acredito que seja mais ou menos isso. Eu acho que o que tem muito hoje são coletivos. Existe bastante coletivos. Então, vamos supor, geralmente é uma trio. Eles se fecham, montam um ateliê, montam um site e colocam. Mas assim, o grafiteiro ele ainda é muito particular, na minha opinião. Ele é muito individualista. Cada grafiteiro pensa de um jeito, age de um jeito.
Então não tem uma coisa assim que você fala assim. Tem as galerias também, que estão pegando muito grafiteiro, enfim, mas para um grafiteiro ir fazer um trabalho, eu acho que eu desconheço, Edson. Pode ser que algum outro grafiteiro conheça esse... Eu tenho um e-mail, uma lista de e-mail de grafiteiro. Toda vez que tem um evento, nós estamos tolerando tipo uma rede. Nós trabalhamos individualmente, porém todo mundo junto. Então quando tem um evento, vai um chamando o outro, a Zona Leste vai ter um evento, vai a Zona Sul, vai ter outro, a Zona Norte vai ter outro. É uma rede. Você não pode, né? Se você já tem um compromisso, você pode indicar um amigo para fazer, né? Acho que isso exatamente, uma rede. Legal do grafiteiro isso, né? Chegou uma pergunta agora mesmo, faltou o nome da pessoa, mas vamos lá. O grafite poderia ser mais valorizado com mais espaço em grandes galerias? E se falta... são duas perguntas. Ele quer saber se falta apoio de grandes empresas para promover os eventos. A pessoa aproveita para mandar um abraço para o primo dele, o Jé. Deve ser teu primo, Jé. Só pode ser. Mas não, tem bastante Jefferson também no cenário do grafite. Eu conheço uns 4 Jefferson. Mas você acha que o grafite poderia ser mais valorizado, com mais espaço, em grandes galerias? Eu acho que sim, viu, Edson? Eu acho que o grafite ele é bem desvalorizado. Já foi mais também, não vou generalizar, porque aí eu vou estar, enfim, falando besteira, mas já hoje é bem mais valorizado. Tem um grande espaço também para as grandes galerias. Tem galeria que só trabalha com grafiteiro, tem galeria que trabalha até com pichador, com arte conceitual, que é legal também, mas já não é tão amplo igual poderia ser, igual lá fora né? Eu acho que realmente falta esse espaço. E assim, tem grandes empresas também que estão valorizando também o trabalho do grafiteiro. Tudo é o quê? O grafiteiro correr atrás, o grafiteiro precisa evoluir, precisa estudar mais, precisa saber fazer um projeto, precisa saber falar do grafite, enfim, buscar alternativas para poder estar colhendo alguma coisa também, que não é só esperar, né? A gente tem que correr. E assim, o grafiteiro, desde quando eu me conheço com gente de grafite, pichação, ele sempre andou sozinho, ele sempre está correndo atrás. Tá? Agora é triste esse corte da educação, enfim, que está tendo, que o governo está fazendo, aí já está brincando um pouco a cenário da arte educação, né? Porque você corta uma verba da educação que está totalmente ligado com a arte educação, não tem como fugir, né? E é isso. E aí quem paga por isso, é claro, são nossas crianças, nossos adolescentes, que precisam dessa arte educação, dessa educação informal também, e a formal, é claro, né? A gente sabe que está havendo corte em vários segmentos aí da educação, mas enfim, precisamos mesmo se mover e bola para frente. Eu ia te falar justamente dessa coisa de pedirem para você fazer as coisas e tal, desenha uma casinha, desenha o grafiteiro, acho que ele tem muito essa característica mesmo, ele faz aquilo que ele quer fazer, aquilo que lhe inspira, né? A arte vem de dentro mesmo. E outra coisa que você falou que eu achei legal é que o grafiteiro não pode parar no grafite. Ele gosta de grafite, mas ele bebe de outras fontes, né? Eu acho que a música, a leitura, a literatura, a história em quadrinhos, existem o vídeo, né, o filme, existem várias... O artista em si, ele é um coletor de conhecimento, então ele não pode parar numa linguagem só, ele tem que absorver as outras, ele tem que consumir as outras também. Você concorda comigo, Jefferson? Opa, lindo. Ô Edson, deixa eu só reaver um negócio aqui, você falou no outro, um abraço, um outro internauta que falou, acho que esse deve ser meu primo, um abraço. Deve ser meu primo, sim. Agora que eu lembrei que eu sou meio devagar. Agora, voltando, o que você falou, super pertinente o que você falou, Edson. Eu acho que o artista, ele não pode se fechar só nesse mundo do grafite, sabe? Ele tem que abrir a sua mente, correr atrás, transgredir, tem que estudar mesmo, tem que correr atrás de outras artes. Eu falo, hoje eu estou um pouco fora da rua porque eu estou exatamente procurando isso. Eu quero conversar com outras artes, eu quero conversar com o teatro, eu quero conversar com o cinema, quero conversar, enfim, com tudo para a gente poder até estar fortalecendo o nosso próprio movimento de arte, enfim. Certo? Correto, seu Jefferson.
Eu queria... A gente já falou sobre materiais na sala de aula, como utilizar isso, como utilizar o grafite dentro da sala de aula, mas existe uma outra pergunta aqui que fala que quer sugestões. Que dicas você dá para os professores que querem explorar o grafite como expressão artística? Como eles podem enriquecer isso além da sala de aula? Como é importante as instituições educativas trabalharem com o grafite? Como é enriquecedor? Bom, eu acho que é um pouco aquilo que a gente já tinha falado. Né? Por que é importante? Porque é importante as instituições educativas trabalharem com essa forma de arte. Que dicas você dá aos professores que querem explorar o grafite como expressão artística? Bem complexa também, mas legal. É assim, eu acho que o princípio de tudo é a base, de você estar entendendo o que é o grafite, principalmente professor. Procurar pesquisar um pouco, procurar fazer uma palestra com algum grafiteiro, montar um projetinho, porque ele é uma ferramenta, né? Principalmente aqueles que estão aprendendo a ler agora, tem aluno que ele só gosta de ler livro com desenho. Aí eu falo, se ele gosta de ler livro com desenho, dá um pouco de quadrinho para ele, literatura. E ele vai adquirindo. Então, dentro disso, tem essa ruptura de poder uma escola fazer um projetinho, poder convocar um artista plástico, um grafiteiro, um street art, vai lá dar uma palestra, fazer um grafite ao vivo na escola, estimular, conversar com as crianças, para ele poder daí sim estar fazendo um projetinho para interagir junto com a educação. E dentro disso, eu acho que assim, a metodologia, a didática é muito importante. Às vezes não é só pesquisa, né? Dentro das minhas oficinas eu busco sempre trabalhar com a proposta triangular da Ana May Barbosa, que eu acho super importante, super interessante, e me estimula também, estimula a criançada também. E sempre partindo da situação real de todos os adolescentes. Você precisa conhecer o seu adolescente, você precisa saber quem ele é, o que ele faz, o que ele gosta de fazer, para você estar fazendo um trabalho desse. Então você não consegue estimular ele, você não consegue instigar ele. Vai ser sempre uma coisa que vai passar. Isso é uma coisa que choca, que pega, que prende a atenção deles, na verdade, né? Tá certo, estamos aqui com Jefferson Souza, um artista das ruas, faz street art, grafite, trabalha na Fundação Casa com adolescentes, a aula dele é legal pra caramba, eu já assisti, é um cara que tem uma didática muito legal. Eu acho que o professor tem que trabalhar com bom humor, fazer piada, falar besteira com os alunos também, tá? Essa é a minha opinião pessoal, desculpa. Então eu vou falar aqui de uma... Nós temos mais uma pergunta chegando, mas ela ainda não chegou. Então eu vou numa pergunta extra que nós elaboramos, em cima de uma declaração do grande mestre Paulo Freire. A leitura do mundo precede a leitura da palavra. Paulo Freire disse: a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Conhecer e entender a arte de rua é uma forma de fazer uma leitura do mundo? Como essa leitura de mundo pode auxiliar estudantes, crianças, jovens e adultos a desenvolver a leitura da palavra, a participar ativamente da cultura letrada, tornando-se leitores críticos e escritores capazes de expressar e comunicar ideias, informações e sentimentos? Como, Jefferson? Agora essa foi pesada, né? O grande mestre Paulo Freire, essa foi pesadíssima, mas quando ele diz aqui, a leitura do mundo procede a leitura da palavra. Conhecer e entender a arte de rua é uma forma de fazer a leitura de mundo, né? Então, que mundo que é esse que ele está se referindo? O que acontece? Como enxugar? Eu acho que assim, que nem eu já tinha falado anteriormente, você trabalhar não só a questão da estética, das técnicas, você trabalhar uma coisa mais ampla, uma coisa contínua, que estimule o jovem a buscar pesquisas, trabalhos, enfim, tudo que consiga estimular realmente esse jovem, esse adolescente, nessa busca. O Paulo Freire aqui, ele já está falando tudo, para mim também é uma ferramenta, sabe? Você tem uma ferramenta quando você...
como é isso, esse negócio de você entender essa leitura? É só quem está lá que entende, na periferia, no periférico, é uma arte conceitual, é uma arte mais ampla, saca? Aí tem a cultura letrada. Putz, o Paulo Freire é muito monstro mesmo, ele torturou agora. A cultura letrada. Como uma pessoa que não sabe ler vai fazer um grafite com letras? A letra é imagem, né? Exatamente. Leitura de mundo. Então cai um pouco naquilo. Acho que você, o professor, o educador, ele tem é uma responsabilidade muito grande, tá? Todo dia eu chego em casa e eu vejo a responsabilidade que eu tenho quando eu leio Ana May, enfim, Paulo Freire, entre outros que tem, eu vejo a responsabilidade que eu tenho. Às vezes eu chego e eu falo assim, mano, eu não sou um bom arte educador. Eu estou em evolução. Aí quando eu leio uma coisa dessa, eu falo assim, realmente eu não sou mesmo um bom arte educador, cara. Mas assim, eu tenho uma coisa boa dos outros. Eu falo, professor, se você não vem aqui, a gente nem dorme, a gente nem... Se você é tudo. Então acho que está dentro disso, a cultura de trazer a molecada, os adultos, enfim, todos que gostam de arte, tá? Acho que é mais ou menos isso. Se eu enrolei também, não falei nada, mas é isso. Tá certo, Jefferson. Eu vou te dizer, você é um ótimo arte educador, sim. Não seja modesto, não. Falando da leitura do mundo, que o Paulo Freire nos trouxe, que ela precede a leitura da palavra, eu queria que você falasse um pouco sobre essas imagens que você tem aí. Existem alguns exemplos, existem alguns trabalhos seus mesmo, né? E de outros autores que seguem outro estilo. Então, acho que seria importante você falar um pouco sobre isso, o que motiva um cara a fazer determinado grafite, o que te motiva, por que você segue esse estilo e não esse outro estilo, que você tem alguns exemplos aí pra gente. Você pode falar sobre isso pra gente, Anderson? Posso? Tranquilo. Só vendo aqui. Eu tenho... Beleza. O que acontece? Eu tenho pra mim, assim, uma coisa que eu sou muito crítico comigo mesmo. Então, às vezes eu falo assim, velho, eu não sei fazer grafite. Às vezes meu primo fala pra mim, o que me colocou, o Everton, às vezes ele fala assim, cara, você ainda não aprendeu a fazer grafite, né? Só que ele também não faz mais, ele parou um bom tempo, mas um bom tempo mesmo. Só que ele ainda fala assim, quando você fizer, você me chama, que eu vou te ensinar, vou te dar uns toques. Aí eu fico pensando, cara, acho que eu não sei fazer grafite mesmo, saca? Mas assim, dentro de, quando eu vou pra um evento, eu vou pra rua, vou, enfim, pintar numa comunidade, que é o que eu mais gosto de fazer, é pintar em comunidade. Adoro, me amarro isso. Vamos em tal evento, não gosto de ir pro centro, eu gosto das comunidades. É pintura em comunidade. Mas você e outra coisa, ficar batendo foto, colocar, enfim, redes públicas, eu não coloco, sabe? Simplesmente eu faço porque eu gosto. Mas assim, tem a poética forte do meu grafite. Pra que eu vou fazer aquilo? Quem eu quero atingir? O porquê de fazer? Qual é o meu objetivo? O que vai trazer? Né? Enfim, aí tem aqui um exemplo, até do projeto da biblioteca da UNAI, que eu acho legal. Dá pra ver direitinho esse? Dá pra ver sim. É um grafite, é um homem lendo embaixo de uma árvore. Isso. Que foi na biblioteca, enfim, com um adolescente, que infelizmente me falha a memória agora do nome dele. É o Guilherme. Ele mostrou pra mim. Guilherme, né? Lembro, Guilherme, grande Guilherme. Ele mostrou pra mim e eu achei assim, nossa, a estética do grafite nem é tão bonita, a técnica aplicada nem é aquela técnica, enfim. Mas assim, a poética muito forte em relação a uma árvore, né? Com a ramificação seca, um fogo que queima por baixo, sabe? E um ser aqui, no cantinho, dá pra ver, lendo um livro. Acho que essa poética é muito forte. De um sol, de um planeta, alguma coisa assim, né? Isso, uma coisa que queima muito forte, um sol, um planeta, uma chama, enfim. Ele mostrou pra mim, falou assim, só que eu não sei fazer o grafite. Eu falei, não seja por isso, a gente vamos fazer junto. Aí eu dei um pouco isso pra ele, fui estimulando ele a fazer, ele gostou. Enfim, ele acha que vai buscar alguma coisa com grafite, porque ele gostou muito. Mas o trabalho, a arte é dele. Eu só passei pra parede. Tá? E acho que isso foi... existe uma parceria, né? Ele deu a ideia, desenhou no papel e você trouxe o teu traço de grafite para a parede, que ele não tinha essa habilidade. Exatamente. Então, assim, tem alguma coisa, tem que passar alguma coisa. O que eu não gosto de fazer é o fazer por fazer. Eu fiz porque eu tenho que bater uma fotinha, tenho que colocar no Face. Porque eu sou artista, eu tenho que estar falando, não é isso. Tem que ter uma poética, né?
Aqui tem outro que foi do mesmo projeto, lá na Zona Leste. Na Biblioteca Nota. Isso. Esse aqui também é um antigo personagem que eu trabalhava com ele, e eu tenho a evolução dele, né? Esse aqui é um antigo Cherion, é o nome do personagem que eu dei, junto com um adolescente que infelizmente já não está mais entre nós, ele saiu e aconteceu alguma coisa com ele, com mais um pichador também, que também teve um acidente, já não está mais entre nós, mas assim, eu mantive o nome e a poética que ele traz, sabe, a evolução, ele busca, ele anseia algo entre o livro, se dá para ver, e os mundos, ele tá vendo? Sobre um livro, né? Exatamente. Essa poética que eu quis trazer. Então, assim, eu tenho que passar alguma coisa. Não é fazer porque eu gosto, porque eu gosto mais disso. Não, eu tenho que passar alguma coisa. Então, os personagens no grafite, esses personagens, eles servem para... Eles são como atores do tema que você quer? Eles encenam uma situação, uma mensagem que você quer passar? Isso, pode-se dizer que sim. Entendi. Pode falar. Deixa eu... Não, tem mais um aqui também, um grande... Esse aqui, não tem jeito, a gente tem que falar um pouco dele. Não conheço pessoalmente, nunca peguei na mão dele, já vi a obra deles, gosto. Tá? Eu acho que os Gêmeos, eles abriram um grande espaço no Brasil, o cenário grafite internacional. Então, são as pessoas que são bem respeitadas, dos grafiteiros de um puta talento do nosso Brasil, que às vezes a pessoa não reconhece, né? Fala, não, mas os Gêmeos pra mim é um dos melhores. Embora eu tenha outras referências, né? Eu gosto muito também do Ironé, é gringo. Né? Eu gosto muito do Domi, Zerami. Adoro o trabalho dele, que tem até um pouco a ver com o meu trabalho, desse último personagem que eu tô fazendo. Sabe? O traço forte. Acho que ele busca um pouco das cores, a intensidade, a dramatização, sabe? Busca um pouco lá atrás também, um pouco de Kandinsky, que eu adoro, um pouco do... Influência das artes plásticas já, também. Lógico. O próprio Salvador Dali também, que tem a ver com conversa. Então, para fazer uma integração, para trazer alguma coisa, não só nada contra quem faz, sei lá, letra, só a letra. Acho que a letra também é monstro, também, eu adoro a letra, já passei pela letra. Mas hoje eu me pego mais aos personagens. Beleza, Edson? Beleza, Jefferson. Então, queria agradecer. Estamos chegando ao final. Uma hora passou muito rápido, nem vi o tempo passar. Queria agradecer aos usuários que assistiram ao bate-papo. Agradecer também ao Jefferson Souza, muito importante a participação. Jefferson, muito obrigado pela tua presença. Vou deixar você falar mais um pouquinho, mas estamos com o tempo em cima. Quero anunciar os ganhadores dos livros, que foram essas perguntas de usuários da plataforma que eu passei: a Tabata Marques, do Recife, Eduardo Lopes, de Belo Horizonte, Silvana dos Santos Silva, de Aracaju, Vanessa Ribeiro, da Bélgica, vejam vocês, e temos também o Everton, o primo do... Foi ele que te iniciou, Jefferson, no grafite? Deve. Ele mesmo. Ganhou um livro, pelo menos alguma coisa ele ganhou, né? Então, e todas essas pessoas também ganharam a revista que eu mostrei aqui, Arte Mais Educação. Deixa eu aproximar um pouco mais. Tá aqui, dá para ver bem aí, Jefferson? Ótimo. Legal. Então é isso, eu vou me despedindo. Muito obrigado a todos. Obrigado à plataforma por me convidar para mediar esse bate-papo. E obrigado, Jefferson. Suas últimas palavras aqui para o pessoal que prestigiou o nosso bate-papo. Eu estava filmando eu, não você, agora eu me confundi todo. Vai aí, Jefferson, dá o seu salve aí, pessoal. Bom, Edson, eu vou só agradecer também a plataforma do Letramento por estar confiando no nosso trabalho, ter convidado a gente para tentar esclarecer alguma coisa. Como eu disse, a minha verdade não é a mais que a dos outros, não é verdadeira. A gente tentar um pouco fomentar essa arte do grafite em relação das pessoas que são leigas. Agora, tem uns que realmente são mais expertos que eu, conhece mais, enfim, fala mais. Agradecer a todos que estão também, os internautas que acessaram. Se quiser também entrar em contato comigo, acho que é legal falar o meu e-mail, ou também pode acessar minha página no Face, minha fanpage,
tá? E o Vai ser endereço? legal. É Jeff. Como? Não entendi. O Facebook é Jefferson Souza com 2 Fs, não é isso? Isso. Ou então procurar na fanpage, que é Jefferson Arte Educador. Jeff Arte Educador. Jeff Pode Arte acessar. Educador. Isso. Lá Ok, tem alguns Jefferson. trabalhos também, algumas fotos de oficina, enfim. Eu acho que por hoje é isso. Legal mesmo, obrigado por ter convidado. E é isso. É isso aí, gente. Feliz Dia do Grafite Nacional para todos. Obrigado, plataforma do letramento. Estou aqui com o cartazinho que eu fiz, imitando a letra do grafite, que eu não sou grafiteiro, não. Eu sou artista plástico, mas enfim. Um feliz Dia do Grafite para todos e muito obrigado pela atenção.